Às vezes a gente passou a vida inteira dizendo, eu sou assim, repetindo isso o tempo todo, e às vezes a gente nunca dedicou um momento da vida da gente para pensar o óbvio. Será que eu sou realmente assim? Ou será, por que eu sou assim? Da onde nasceu isso em mim, que eu passo a vida inteira reafirmando que eu sou assim? E isso acaba tendo grandes impactos na nossa vida. Esse é o tema de hoje do nosso episódio aqui no YouTube. Se você já é assinante aqui do YouTube, eu lhe agradeço muito a confiança. Esse é um espaço para falar sobre personal branding, para falar de branding, para falar de significado, para falar de marketing, de administração das nossas marcas pessoais, mas para falar essencialmente daquilo que eu acho que é a coisa mais importante que eu dediquei minha vida toda até agora, que a gente consiga trabalhar muito bem toda a técnica do branding para pessoas, toda a técnica do branding que vem lá dos produtos das empresas do marketing corporativo, na gestão das nossas marcas pessoais, em direção da coisa mais importante da vida, que é buscar prosperidade com significado. Não sei se isso faz sentido para você, mas para mim faz muito sentido, que é poder prosperar na vida, poder prosperar na carreira, mas poder fazer essa junção maravilhosa de prosperidade com significado. E talvez uma das coisas que mais atrapalha a gente na vida é o que o Robert Greene, o escritor, fala como o falso eu. E que muitas vezes a gente montou durante toda a vida na cabeça, e isso pode ser, para alguns aspectos, uma coisa positiva, que a gente mentalizou, que a gente transformou numa crença, mas na maioria das vezes, aquilo que é bom, às vezes a gente pega, às vezes a gente não pega, mas aquilo muitas vezes que é ruim, que é um aspecto negativo, a gente guarda porque dói, né? Quando a gente apanha, dói. Às vezes quem bateu não lembra mais, mas a gente que apanhou, a gente doeu aquilo. Às vezes é uma pequena frase lá, mas essa frase bateu muito forte. E a gente às vezes carrega toda a vida e a gente não se dá conta do quanto isso tem significado e o quanto isso pode nos impedir da gente chegar onde a gente quer chegar. Então esse tema é muito legal, isso merecia vários YouTubes aqui, não dá para falar tudo num episódio só. Então se você não está inscrito aí no meu canal, por favor, se inscreva no canal, é importante que eu tenha a sua opinião também, deixando seu like aqui. Para eu poder analisar isso, eu não consigo responder todo mundo, mas eu passo os olhos sempre pelas mensagens lá e entendo, vejo sugestões e tal que são muito especiais para mim. E esse é o tema que eu já escrevi bastante sobre o assunto, eu chamo de a zona cinzenta entre identidade e imagem. E em personal branding é muito importante que a gente entenda isso, que a gente tem uma identidade, e que essa identidade muitas vezes é formada por aquilo que é nato da gente, que é vocacional, né? que são valores e princípios que a gente se moldou em torno daquilo, mas tem um aspecto nebuloso aqui, que é o tema desse nosso episódio, que é aquilo que a gente acredita que é, mas que a gente nunca refletiu sobre isso. E esse seria o ponto de partida com a compreensão dessa identidade, para a gente poder entender aquilo que a gente pode projetar como imagem depois no mercado e fazer uma combinação muito especial entre identidade, aquilo que nós somos, e imagem, aquilo que a gente projeta no mercado. E eu já falei isso aqui, mas reforço, quanto mais distante tiver essa imagem da identidade, maior o perigo da gente ter construído um personagem que a gente não consegue segurar depois. Que é aquela roupa justa, né? Que a gente fica tentando se ajustar e não consegue, e uma hora vai ser desmascarado. Mas também não pode ser tão próxima da identidade crua, sem um autoconhecimento, porque às vezes a gente está reproduzindo algo que não é, que é o ponto que eu quero lhe trazer aqui, e que muitas vezes a gente passou a vida inteira repetindo para os outros. É comum a gente nas nossas conversas, não, mas eu sempre fui assim, eu sou assim, eu sou assim. E às vezes a gente não se dá conta
de qual foi a origem dessa crença que a gente colocou na cabeça que a gente é assim. Olha que legal a gente parar e a gente dedicar algum tempo a isso, porque na nossa vida louca a gente se distrai com muitas coisas, a gente toca a vida, a gente quer muitas coisas, mas a gente pouco para ficar em silêncio e para poder fazer essa profunda reflexão. Porque muitas dessas coisas que a gente traz na gente e que a gente acredita, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, não nasceram espontaneamente. Se você vai refletir bastante sobre a sua vida, sobre a sua marca pessoal e sobre as características que hoje você se descreve, se você tivesse que descrever, você vai ver que tem algumas afirmações lá que a gente cristalizou na mente e que não vieram da gente e que veio de alguém. E muitas vezes naqueles momentos de dor, né? E que a gente gravou profundamente na gente. Eu tenho uma marca, olha que interessante, do ponto de vista positivo, quando eu era criança e estava iniciando o ensino médio, eu tinha 12 anos, eu ouvi de um professor que disse o seguinte, ó, cara, tu é um muito bom leitor e eu vou permitir que tu leia um livro muito pesado para aquela minha idade. E aquilo foi maravilhoso, foi uma frase, um momento em sala de aula, observação de um professor que eu gostava muito, que eu admirava muito, e que aquele elogio, eu coloquei na cabeça que eu era um leitor. Eu não era um leitor aos 12 anos, eu lia meia dúzia de livros, gostava já de ler, mas não lia tanto. Aquela frase foi incendiária para eu começar a pensar e eu botei na minha cabeça, eu sou um grande leitor, eu sou um grande leitor, e eu pegava livros, por exemplo, eu comprava livros, que eu sou um grande leitor, que eu sou um grande leitor, e eu me tornei um grande leitor. Hoje tenho uma biblioteca de mais de 2.000 livros lidos, isso é muito legal, parte positiva, mas eu também ouvi muitas coisas na infância, às vezes do pai, da mãe, de um professor, de um diretor, da ex-mulher, de um ex-marido, de alguém próximo da família, que veio com alguma coisa muito dura num momento de raiva e disse, é assim, porque não vai dar certo na vida por isso e tal. E a gente pensou, tu é distraído demais, tu não dá bola para as coisas, né? Tu não vale para nada, tu não serve para nada. A gente ouvia isso na infância. E às vezes aquilo cristalizou na cabeça. E aí isso começa a ser uma crença que vai sendo consolidada, cristalizada nas nossas mentes e que muitas vezes a gente passa a vida inteira, anos, buscando a confirmação disso. Então é uma profecia autorrealizável, porque a cada esbarrão da vida, cada queda da vida que tem relação com aquele ponto, a gente passa a se dizer assim, aconteceu porque eu sou assim. Eu não dou certo nessa área, ou eu não dou bola para essas coisas, ou as minhas relações não se sustentam por causa disso, mas sem querer eu internalizei essa coisa dentro da minha identidade e eu passo a repetir para os outros, que eu sou assim mesmo, eu sou distraído, não faço as coisas direito e tal, e a gente acaba não se dando conta, né, do quanto isso marcou, forjou aquilo que a gente acredita que é a nossa identidade e que muitas vezes não é a nossa identidade. Foi colocado ali e a gente acabou cristalizando aquilo. E o quanto isso pode ser danoso para a nossa visão de futuro, para a visão daquilo que a gente gostaria de ser, porque a gente muitas vezes está amarrado, completamente amarrado naquela crença daquele falso eu que a gente colocou na cabeça que a gente é. Então, não tem jeito, é autoconhecimento, buscar insanamente isso, lembrando que autoconhecimento não é alguma coisa que você faz, já me conheci e tá pronto. Não é como terapia, fiz um período e parei. Autoconhecimento é uma atitude da vida. E é isso que a gente precisa entender para derrubar essas falsas crenças e realmente começar a se compreender. Eu espero que tenha feito sentido para você e eu te espero aqui no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!